Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a matéria da Folha que diz que o Bolsonaro se opôs à permanência do Eduardo nos Estados Unidos e tentou convencê-lo a voltar. Tá? Não está muito claro para mim como é que a Folha ficou sabendo dessa história, né? Porque supostamente foi uma conversa entre Bolsonaro, o pai, e Eduardo Bolsonaro, o filho, alguns dias antes dele comunicar oficialmente que ficaria nos Estados Unidos, e a Folha de alguma forma ficou sabendo disso, né? Vamos entender esse caso aqui. Porque eu falo para vocês, eu também achava que seria um erro o Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, exatamente pelo motivo que o Bolsonaro pai teria dito para o Eduardo Bolsonaro aqui, né, que ia dar a impressão de que ele estava fugindo do problema, né? Mas vamos entender o que eles estão dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula desistiu de 2026 e cria desculpas, Xandão Potter e a censura secreta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diz a Folha de São Paulo, saiu a matéria ontem, né, que Bolsonaro se opôs à permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tentou convencê-lo a voltar. Então do que a gente está falando aqui? Vocês sabem, alguns dias atrás o Eduardo Bolsonaro anunciou que decidiu ficar nos Estados Unidos. Havia uma pressão grande contra ele, havia uma ação do PT no STF pela cassação do passaporte ou apreensão do passaporte dele, alegando que ele estaria conspirando nos Estados Unidos contra o Brasil e coisa e tal, uma coisa que não tinha nenhuma lógica, mas e daí, né? Desde quando as decisões do STF têm lógica por enquanto, né? O Alexandre de Moraes tinha pedido que a PGR desse uma recomendação sobre isso, a PGR atrasou, não falou nada, ou seja, o que estava acontecendo era muito claro. O Alexandre de Moraes e o PT queriam pressionar o Eduardo Bolsonaro a não aceitar a Comissão de Relações Exteriores, né? O PL tem direito à Comissão de Relações Exteriores no Congresso Brasileiro, isso foi acordado já previamente, e o Eduardo Bolsonaro seria o presidente desta comissão e o pessoal do PT não estava satisfeito com isso. Como eu falei para vocês, a ideia do Alexandre de Moraes e do PT era pressionar o Eduardo contra isso, alegando que se ele ganhasse a comissão, o passaporte dele seria retido. E, de novo, poderia ser retido? É lógico que poderia, pô. Ah, mas não tem lei nenhuma, não tem crime nenhum, não tem nada que indique nada nisso daí. Mas desde quando isso é impedimento para o Alexandre de Moraes? Pô, Xandão já está fazendo os crimes da cabeça dele, já tira tudo da cachola dele lá, tem aquela hermenêutica pentadimensional tirada do rabo dele, que só ele entende, que não interessa mais a lei, não interessa mais a Constituição. Então, sim, havia esse risco. Porém, o Eduardo Bolsonaro, fugir para os Estados Unidos ou ficar nos Estados Unidos, daria a impressão de que ele está fugindo, né? Ou seja, que ele tem alguma culpa no cartório. E foi exatamente essa a minha reação inicial. Eu fiz o vídeo falando, olha só, foi uma derrota, né? O Eduardo Bolsonaro meio que entregou a Comissão de Relações Exteriores para o PT, né? Ou melhor, pelo menos não vai ser o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores, né? Deu essa vitória para o PT. E por outro lado também, ele abriu margem para essa crítica do pessoal do PT, que o PT fez imediatamente. Não, se ele está fugindo, é porque tem culpa no mercado. Se está fugindo é porque tem culpa, né? Só que essa saída dele foi uma coisa mais forte no final das contas, porque tanto que o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet imediatamente voltaram atrás, imediatamente pararam com esse negócio, decidiram que não vai pegar o passaporte dele nem nada, não sei o que lá, e no final das contas mostra que eles ficaram preocupados com essa coisa. A estratégia do Eduardo foi uma estratégia campeã, embora tenha dado margem a esse tipo de coisa, né? Olha só, diz aqui, ó, que o ex-presidente Bolsonaro se opôs à permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo o relato de aliados, né? Isso aqui é sempre uma coisa que a gente fica na dúvida. Como é que a Folha ficou sabendo disso, né? Se é que isso é verdade, pode ser mentira, né? Ele teria sido avisado no final de semana e tentou convencer o Eduardo Bolsonaro a voltar para o Brasil. O Eduardo comunicou oficialmente à Câmara dos Deputados a sua licença no dia 20, na quinta-feira, mas publicou um vídeo nas redes sociais na terça-feira, dia 18, na última terça-feira. Ele decidiu continuar no país e se afastar do cargo por 120 dias, alegando temer a apreensão do seu passaporte e uma eventual prisão. Por que isso daqui? Por que ele está temendo isso? Né? A única ação que tinha era referente ao passaporte. Só que ele sabe que o Trump vai decretar mais coisa. Vai decretar ou a perda do visto do Alexandre de Moraes, ou lei Magnitsky, a gente não sabe ainda o que vai ser decretado aqui. E lógico, imediatamente o Alexandre de Moraes ia tentar se vingar.
e o Eduardo Bolsonaro seria o canal perfeito para isso, né? Então, ele teria comunicado ao pai da decisão no último sábado, no dia 15, um dia antes da manifestação do Bolsonaro lá na Atlântica, né? E que, de acordo com relatos, o ex-presidente se emocionou ao falar com o filho e tentou dissuadi-lo de continuar no país. Ou seja, o Bolsonaro queria que o Eduardo Bolsonaro voltasse. Não apenas o pai, aliados também diziam que o deputado passaria a imagem de que estaria fugindo num momento importante de embate da oposição. É o meu ponto exato que eu falei sobre isso, né? Não apenas seria passaria essa imagem, como poderia até prejudicar o próprio pai, porque, né, criou força, e a esquerda tentou vender essa ideia de que se o Eduardo Bolsonaro fugiu, o Jair Bolsonaro pode fugir também. E se o Jair Bolsonaro pode fugir, então é melhor prender ele preventivamente. Eles estão doidos para prender Bolsonaro. Eles querem ter esse negócio de poder dizer na próxima eleição que o Jair Bolsonaro foi um preso também, né? Foi presidiário também, né? Enfim, além disso, outro argumento é que isso poderia prejudicar sua eleição ao Senado em 2026, algo já considerado certo pelos bolsonaristas. De fato, o Eduardo tem tudo para se eleger senador em 2026. Tanto que o Valdemar da Costa Neto falou que não, que ele vai ficar só 4 meses fora, depois vai voltar ao Brasil para concorrer para o Senado em 2026 e não sei o que lá, que é muito importante. Enfim, segundo diz essa pessoa, lembrando, isso daqui foi alguém que falou para a Folha. Se essa pessoa realmente é próxima do Bolsonaro e falou isso para a Folha, não é uma pessoa confiável. Você concorda comigo? Uma pessoa que vaza uma conversa íntima do Bolsonaro para a Folha de São Paulo não é alguém confiável, né? Ou então é tudo mentira, né? Aqui, ó. Segundo, para sua decisão pesaram 3 pontos. Primeiro, a família. Ele não queria se afastar dos filhos e da esposa, temia decisões duras do STF contra ele caso consiga articular retaliações do governo americano à corte, e por fim acredita que sua atuação por essas eventuais sanções de Trump serão mais efetivas se ele estiver por lá. Então, olha só, no final das contas, eu acho que essa avaliação do Eduardo Bolsonaro não foi ruim, não, tá? Num primeiro momento eu também achei que foi um erro dele fazer isso, mas vendo essa proposta dele, e como isso pegou o Alexandre de Moraes desprevenido, porque claramente pegou ele desprevenido, para ele ter voltado atrás rapidamente com a ordem de apreensão de passaporte, é aquilo que eu falei para vocês. Eles queriam que o Eduardo Bolsonaro desistisse da Comissão de Relações Exteriores. Não contavam que o Eduardo Bolsonaro ia tomar um passo tão grande quanto ele, né? Enfim, aqui ele fala mais alguma coisa, porque ele tomou a decisão, mas isso daqui meio que não interessa, a gente já sabe de tudo que tem aqui, né? E, no final das contas, a Folha de São Paulo faz uma matéria, né, justificando essa coisa toda. O mais engraçado disso é que tem aqui o pessoal aqui da esquerda, né, dizendo que a aposta de ministros do Lula é que Bolsonaro vai fugir se for condenado. A esquerda tá doida para isso. Tudo que a esquerda quer é que Bolsonaro fuja para os Estados Unidos caso seja condenado. Seria uma coisa muito diferente do que aconteceu com Eduardo Bolsonaro, né? Eu não acredito que o Bolsonaro pai vai fugir. Como eu falei para vocês, ele sabe que ele tem uma força muito grande aqui no Brasil, ele sabe que o próximo presidente vai ser de direita, ele sabe que em no máximo mais 2 presidentes a direita vai ter maioria no STF e as coisas vão ser todas diferentes a partir daí. Toda essa força enorme que o STF tem hoje para bater na direita vai estar lá para ajudar a direita. Então, mesmo que Bolsonaro... Olha só, eu sei que ficar na cadeia é ruim, tá? Isso é uma coisa terrível. E Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso daí, ou seja, ele está sendo jogado nessa história sem ter feito nada. Ao contrário, ele foi o grande avalista da democracia no Brasil. Tinha um monte de gente perto dele querendo golpe e ele foi lá e falou que não vai ter golpe, coisa nenhuma. O Lula, se 10% das pessoas que pediram o golpe para o Bolsonaro, se 10% falar com o Lula que apoia um golpe dele, eu duvido que o Lula não deu um golpe. O Lula dá um golpe agora, o Lula adoraria dar um golpe no Brasil. O Lula nunca foi democrata, sempre viu a democracia como um caminho para implantar o comunismo, né? Então, Bolsonaro foi o grande fiel da balança na democracia do Brasil. Está sendo acusado injustamente. E ele sabe disso. Agora, a questão toda é, ir para cadeia não é uma coisa fácil. E o pessoal da esquerda tá doido para Bolsonaro fugir. O que eles mais querem é que Bolsonaro fuja. Por quê? Porque aí ele vai estar meio que reconhecendo a culpa dele, né? Outra coisa mais engraçada que mostra o desespero da esquerda, e aí que eu falo para vocês que é uma coisa positiva, quando o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão, eu sinceramente achei que foi uma decisão errada dele, não achei que foi uma boa decisão. Mas depois, vendo a reação do Alexandre de Moraes e do pessoal da esquerda, ficou claro para mim que foi uma boa decisão, pegou eles desprevenidos. Eles não esperavam essa decisão. E olha só aqui a revista Fórum reclamando da Folha de São Paulo porque falou que uma matéria elogiosa para o Bolsonaro. Essa matéria aqui
segundo eles estão dizendo, é elogiosa para o Bolsonaro. E mais do que isso, dizendo que depois que Moraes e Gilmar tiveram rendimentos turbinados por penduricalhos do Ministério Público, os ministros ganharam R$138 mil em 2024. Olha só, uma boa grana que ganhou aí o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, né? Mas é o que eu falo para vocês, isso aqui, meu amigo, isso aqui é besteira, isso aqui é lixo. O Alexandre de Moraes limpa a bunda com R$174 mil. Isso é dinheiro para mim, é dinheiro para você. Para esse pessoal aí, isso não é nada, é lixo. Eles ganham muito mais dinheiro do que isso com outros esquemas aí. Então, essa história aqui é besteira isso daqui, né? Mas o que o fórum está reclamando é que colocaram isso daqui como ganhos do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes justamente numa de, pô, o que está acontecendo? A Folha está contra a esquerda e não sei o que lá, né? Ou seja, o pessoal da esquerda está apavorado. Eles estão sabendo que a coisa ficou feia pro lado deles. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa história, mas tem muita coisa desenrolando. E no final das contas, a decisão do Eduardo Bolsonaro se mostrou realmente certa. Só ver o fato da esquerda ter ficado perdida sem saber o que fazer, já mostra que ele acertou na decisão.